lembrar que a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, ela é uma instituição de ensino de São Paulo que, nesse momento, está investindo na educação EAD no Brasil todo, né? E a Unisa começou aqui na cidade em 2005, e aí eu fico bastante à vontade para falar, porque eu fui a primeira tutora, né, junto da Cida Félix, e ela iniciou aqui com 3 cursos: administração, pedagogia e segurança do trabalho. E nós tínhamos, em média, de 150 alunos. E a proposta é de atender a região toda. Ao longo desses anos, a Unisa cresceu e hoje nós temos vários cursos: história, letras, estamos investindo em engenharia de produção, engenharia ambiental, segurança do trabalho, muito procurada, cursos tecnólogos de 2 anos e meio, 2 a 2 anos e meio de duração, em logística, em recursos humanos, e pedagogia, que continua sendo o nosso carro-chefe. Então, nós fornecemos muitos professores aqui para a região, porque pedagogia, a área de atuação é o ensino fundamental 1 e educação infantil. Daí nós temos uma gama bastante grande de perguntas nessa área. Bem, o Instituto Educar, ele é parceiro da Unisa e proprietário, então, desse polo. A Unisa terceirizou os seus polos e o Instituto Educar é o parceiro da Unisa aqui em Registro, e ele teve interesse de participar da vida do município, criando essa condição de um tempo para vocês estarem expondo seus projetos de governo para os nossos alunos e para todos os munícipes que estarão nos acompanhando. Nós teremos uma duração no debate cerca de 80 minutos. Eu vou corrigir a informação anterior. A área que está sendo substituída é de segurança, né? Nós estamos substituindo por meio ambiente. Então, serão apenas 4 áreas, e em cada uma delas, cada candidato terá 4 minutos para responder. A nossa mediação foi trocada, o imprevisto impediu que a professora Maria Aparecida Félix chegasse, e por essa razão nós estamos aqui com a nossa secretária Érica e a Raquel, que até pouco tempo era a nossa coordenadora aqui do polo. Então, vocês estão em boas mãos, elas tiveram que correr um pouquinho, estão um pouquinho preocupadas, mas como é uma atividade da universidade, acho que tudo vai correr bem, né? Então, boa sorte, espero que a gente tenha um tempo gostoso aqui, tá? Obrigada. Boa noite. Eu vou estar lendo as regras dessa exposição de ideias políticas. Será elaborada uma pergunta por tema a cada candidato, de modo que todos os candidatos responderão uma pergunta para cada tema. Os temas escolhidos são saúde, educação, segurança e emprego. Segurança foi substituído por meio ambiente. A ordem de resposta será definida por um único sorteio antes do primeiro tema e servirá para definir a ordem dos temas posteriores. Cada candidato terá até 2 minutos para apresentar breve currículo, obedecida a ordem do sorteio já definido. As perguntas aos candidatos serão sorteadas a cada tema. As perguntas serão feitas pelo mediador diretamente ao candidato. O mediador terá 1 minuto para a pergunta. O candidato terá 4 minutos para a resposta. Faltando 30 segundos. Terminada a fase de perguntas sobre os temas escolhidos, cada candidato terá 5 minutos para suas considerações finais. O candidato não poderá ser interrompido ou aparteado por outro candidato ou por qualquer outra pessoa, exceto pelo mediador, para o aviso dos 30 segundos finais, que também valerá para o último bloco de considerações finais. Para este último bloco, valerá a ordem do sorteio feito no início. Serão reservados lugares ao candidato, a vice-prefeito e a um assessor por candidato.
O candidato só poderá se comunicar com o assessor nos intervalos, ficando vedada a comunicação durante a resposta. A exposição de ideias políticas, por ser uma atividade escolar, será realizada independentemente da ausência de um ou mais candidatos. Maria Aparecida Félix de Lima, diretora executiva Unisa Digital, Instituto Educar, Educação e Carreira. Então, nós vamos primeiro fazer o sorteio. A Érica vai estar fazendo para definir as ordens. Candidato A será o candidato Valdir. Candidato B, Sandra Kennedy. Candidato C, Ottoboni. Candidato D, Gilson Fantin. A primeira área de perguntas será da área de saúde. A Érica vai levar para vocês os envelopes. Por favor, não abram. Pode escolher um dos envelopes, qualquer um. Antes de iniciar as áreas a serem tratadas, os candidatos têm o tempo para a apresentação. O primeiro candidato é Valdir. Pode usar esse daqui? Por favor. 2 minutos, seu Valdir. Então, boa noite a todos. Cumprimentar a direção do Polo Presencial aqui da Unisa, né? E a todos os alunos, a todos os presentes, os nossos candidatos a prefeito, seus assessores e nossos vice-prefeitos. Nesses 2 minutos, eu quero dizer da satisfação de estar aqui presente e dizer diretamente que eu estou em registro há 43 anos, já fui prefeito no mandato de 89 a 92, sou sorocabano de nascimento e registrense adotado, que é mais importante do que nascer, né? Porque pelo menos é escolhido para ser o cidadão. E de modo que nós estamos aqui à disposição para responder naquilo que a gente souber, naquilo que a gente tiver segurança para responder, e agradecer esta oportunidade de ouro para a gente poder ser mais conhecido e trazer as nossas ideias. Lembrando que o que vai ser dito aqui, devido ao tempo de 4 minutos, não reflete exatamente toda a proposta do plano de governo. Nós vamos ter que pensar alguns assuntos, né? Ou pelo menos desenvolver alguns assuntos dentro do tempo que está estabelecido de 4 minutos. Obrigado. Segundo candidato, Sandra Kennedy. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a comunidade acadêmica aqui da Unisa Digital, parabenizar muitos professores, os estudantes e os funcionários por esta iniciativa. É interessante lembrarmos que essa quadra da nossa cidade tem uma tradição de debate. Antes era o Colégio Fábio Barreto, precursor e sempre muito
proporcionou debates importantes, que é a apresentação de propostas, e hoje, aqui, na mesma quadra, no mesmo local geográfico, a Unisa e o Instituto Educar. Apresentar brevemente, sou assistente social, fiz pela Universidade Estadual de Londrina, nasci no sul de Minas e fui para o Paraná com meu pai, sempre uma família humilde, 5 irmãos, e de lá, quando terminei a faculdade, vim para Registro, para Vale do Ribeira, inicialmente Eldorado, onde eu morei 8 meses, e depois aqui nessa cidade. Foi em Registro que eu me casei, foi em Registro que eu construí minha vida profissional, foi aqui que eu tive meus 2 filhos, e aqui que nesse período de 4 anos eu estou lutando muito, me esforçando a cada dia para prestar o serviço para a nossa comunidade, sendo prefeita da nossa cidade. Me especializei em saúde pública pela Unesp Botucatu. Essa experiência de EAD me chama muita atenção, eu fui tutora de EAD também pela Fundação Fiocruz. Essa experiência de monitoria foi bastante interessante e acho que é uma linha de estudos ou metodologia muito importante. E quero, nesse debate, contribuir, como deve ser todo o processo eleitoral, contribuir com a apresentação de propostas e ideias para o nosso município. Muito obrigada. Próximo candidato, Otto Boni. Boa noite. Quero parabenizar a Unisa por esse momento democrático, onde a gente ativa, principalmente os universitários, a ter uma participação maior na política brasileira. Nós passamos por um momento de muita descrença política e nós temos que reabilitar esse sentimento de mais civismo e alicerçar cada vez mais a democracia. Quero parabenizar os nossos candidatos a prefeito, a Sandra, o Valdir e o Gilson, por também ter vindo participar. Espero que todos, que a gente possa contribuir para passar as ideias das perguntas que serão feitas, apesar que aquilo que o Valdir falou é uma verdade, é só pensar alguns segmentos mais representativos de cada segmento das perguntas, mas eu quero acreditar que depois vocês podem refletir e tirar o candidato que vocês acham que tem uma performance que mais agradou a vocês. É evidente que cada um tem uma maneira de se expressar, não é? Uma maneira de abordar os temas. Eu costumo abordar de uma maneira muito simples e muito objetiva e espero poder transferir a vocês os meus conhecimentos e aquilo que eu penso de uma futura administração da Prefeitura. Muito obrigado. Próximo candidato, Gilson Fantin. Boa noite. Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, fazer um cumprimento especial à dona Maria Aparecida Félix de Lima, diretora executiva da Unisa, através da dona Cida Graner, que fez a apresentação aqui, dizer da importância desse momento para o nosso município, que é onde nós vamos escolher a pessoa que vai gerir Registro nos próximos 4 anos. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando lá do lado de fora, principalmente o pessoal que trabalha conosco e também aos nossos adversários. Eu moro em Registro há 20 anos, sou empresário, tenho uma indústria ali no Parque Industrial, também sou produtor rural, participo de várias entidades, sou presidente da Pequivar, sou presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial, sou vice-presidente do Sindicato Rural. Estou aqui hoje para falar um pouco do nosso plano de governo e mostrar para a população de Registro que nós temos grandes ideias e ser prefeito de Registro precisa de ter grandes parcerias. E eu quero aproveitar aqui e convidar a toda a população de Registro que seja nosso parceiro nessa empreitada. Muito obrigado. Primeiro candidato que vai responder da área de saúde é o candidato Valdir. Por gentileza, o envelope. Os demais candidatos aguardem na hora da pergunta para retirar
Gostaríamos de saber dos candidatos, no caso do candidato senhor Valdir, se existe algum projeto voltado para cuidar de dependentes químicos aqui na cidade, já pensando em atender outros municípios vizinhos, visto que Registro acaba sendo a principal cidade do Vale, concentrando para atendimento usuário de outras cidades. Bem, sobre os dependentes químicos, eu quero dizer que, recentemente, a Registro inaugurou o CAPES, que é um programa federal, e que vem, segundo consta, embora ainda esteja no início, mas é um trabalho muito bom, né, que está dentro daquele conceito que a gente tem sobre como enfrentar essa situação do dependente químico. Devemos tratar isso como saúde pública, porque é só quem conhece mesmo. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema em família, né? Mas eu conheço muitas famílias amigas que têm filhos, até netos, com problemas desse porte. Então, inclusive consta da nossa proposta de plano de governo, justamente esse enfoque, né, de tratar o dependente químico com dignidade, dentro dos preceitos modernos de atendimento a esse problema de saúde pública, e mais além até. Nós desenvolvemos, junto com a entidade que já existe há anos em Registro, que é o projeto, que é o Renascer, tentar aprofundar mais essa iniciativa de criar uma clínica para atender os dependentes químicos. É um trabalho muito difícil, porque depende muito da interação com a família. Não basta você apenas dedicar serviços especializados para o dependente químico. Envolve a família, envolve aquela vizinhança, os amigos, na recuperação dessas pessoas. E eu acredito na recuperação das pessoas mediante um trabalho sério, bem focado, com gente especializada, capacitada e competente para levar isso avante. Então, um atendimento humanizado, aprofundar esse serviço especializado, faz parte do nosso programa, e eu creio que nós estaremos também botando mais um tijolinho nesse desafio de construir esse edifício, né, que é um baita desafio, e para combater essa praga aí do século, né, dos tempos em que nós estamos vivendo. Mas eu confio, tenho fé que a gente possa reunir pessoas interessadas em enfrentar esse desafio, e Registro tem pessoas assim, um voluntariado muito expressivo, e praticamente em todas as áreas da cidade, né? Isso não é comum em muitas cidades brasileiras, em que a população não é tão solidária quanto o nosso povo de Registro. Portanto, me sinto com entusiasmo, com fé, para poder encarar isso, se Deus quiser, no próximo governo. Obrigado. Próximo candidato a responder sobre a área de saúde, Sandra Kennedy. É uma pergunta de aluna. Gostaria de saber de todos, no caso da candidata Sandra, quais os projetos de melhorias em relação à saúde, tendo em vista os problemas que vêm ocorrendo na região, como falta de médicos que comprometem, por exemplo, a ala de maternidade do Hospital Regional do Vale do Ribeira, falta de especialidade em urologia, cuja fila aguardando atendimento é grande. Não seria o momento de se pensar em Registro como referência também na questão da saúde e não só do comércio? Essa é uma questão bastante importante. Eu quero primeiro lembrar que, graças a Deus, eu posso pensar saúde, pela minha experiência pessoal, cada um tem uma experiência na sua vida,
como funcionária, como especialista, fiz especialização em saúde pública, como prefeita, mas também como militante de movimentos sociais. Sempre participei muito do Movimento Popular de Saúde, de Conselho Municipal de Saúde. E saúde é um setor que sempre nós vamos precisar mais, porque a complexidade para lidar com o nosso corpo e com a saúde dele está ligada à tecnologia, mais equipamentos, mais leitos, mais especialidades. Está ligado com a nossa forma de prevenir, nós mesmos cuidarmos mais do nosso corpo e da nossa saúde, ligada com as políticas públicas. E um conceito muito importante que o SUS criou ao pensar na Constituição é essa ideia que a aluna traz muito bem, regionalização. A gente sempre tem que pensar o serviço de saúde enquanto região. Nenhum município consegue ter tudo o que precisa na área de saúde, tem que ser regionalmente. Tanto faz se é em Registro, ou se é em Pariquera, ou se é próximo daqui, o fato é que tem que, se cada município for querer ter uma UTI, se cada município for querer ter um hospital de terceira, para atender a área terciária, não se consegue. Muito bem. Registro tem, Vale do Ribeira tem esse desafio que a aluna colocou muito bem, que é a área de especialidades. E por isso a gente aguarda com muita ansiedade o ambulatório médico de especialidades, o AME. Várias regiões do Estado, isso vai ser implantado, é uma obrigação, importante que se diga, é uma obrigação do governo do Estado, porque o SUS está definido o que é governo federal, o que é governo do Estado, o que é governo municipal. Já estamos com a obra bastante atrasada, se prometeu há 2 anos atrás a inauguração desse ambulatório, nós aguardamos. Agora, o ambulatório de especialidades e mesmo a área de internação, para esse setor funcionar, é fundamental que a atenção básica funcione. Porque se a atenção básica funciona, as outras coisas vão ser muito mais fáceis. Por isso, o Registro pode dizer hoje que com o PSF estruturado, com a área de fisioterapia, o Centro Municipal de Fisioterapia, com o CAPS, que era um sonho muito antigo dessa região, e nós temos o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, temos o atendimento de saúde bucal, que não era visto como prioridade nunca. Se nós estamos falando em atendimento em maternidade, nós temos que falar também em pré-natal. Não existe uma boa atenção ao parto para nós mulheres se nós não temos o pré-natal. E hoje todas as UBSs têm obstetra, têm ginecologistas, graças a Deus não é fácil trazer médicos para cá. Por isso a população passou um período no nosso município com falta desse profissional. Não porque a prefeita não queira, e tenho certeza que nenhum dos meus concorrentes aqui gostariam disso, mas é um profissional, engenheiro e médico, é de fato um profissional difícil de trazer para a nossa região. Por isso que Registro paga o maior salário para médicos, um dos maiores, que é sempre um prefeito puxa um pouquinho mais para puxar o médico para lá, mas nós estamos entre os maiores salários da região do Vale para poder fixar o profissional aqui. Registro pode hoje, sem dúvida, se orgulhar do que avançou. Nós teremos uma das poucas UPAs do Estado de São Paulo, está aqui no nosso município, vamos inaugurar até o final do ano, falta apenas os equipamentos, e em final de novembro vão estar funcionando, assim como o Hospital São João. Peca contra o povo dessa cidade quem fala que a prefeita Sandra não vai querer manter o Hospital São João aberto. Nós vamos manter o Hospital São João aberto, nós vamos apoiar cada vez mais o Hospital São João, porque ele é muito importante para a nossa cidade, assim como a UPA e a atenção básica. Portanto, é um grande desafio, mas é um desafio que eu gosto de enfrentar e vamos avançar cada vez mais, se Deus quiser. Próximo candidato, Otto Boni. O serviço de ambulância encontra-se com sérias limitações. Eu estava mexendo no microfone e não captei. Oi. O serviço de ambulância encontra-se com sérias limitações. Qual será a sua estratégia para melhorar esse serviço? Olha, eu tenho dito que em todo o departamento, independente do segmento da saúde, da educação, enfim, em todo o segmento de administração, o que você tem que fazer é as coisas que existem funcionar. Eu detectei, eu tenho até que mostrar, ler aqui, porque é impossível memorizar.
Só entidades de apoio à saúde, nós temos umas 30 entidades. Agente comunitário, CAP, CEL, CERES, CNS, Fisioterapia, MAC, NASF, PPI. Com certeza a população não sabe nem o que é isso. PSF, são 12 PSFs, CIAB, SUS, SIM, SINASC, CIOPS, CIPNI, SUS, CISVAN, UBS, enfim. Nós temos um aparato muito grande em relação a todos os segmentos administrativos. O que ocorre é que não funciona. Falta de visão administrativa, falta de azeitar essa máquina, falta de equipe, imagina, fazer as coisas funcionarem. Não adianta nós ficarmos nos iludindo com criação. Às vezes eu fico ouvindo no rádio que eu vou criar, que eu vou fazer, que eu vou aumentar. Não tem que aumentar nada, nós estamos até o pescoço de funcionários que estão à disposição para fazer a máquina funcionar, mas infelizmente custa muito ao Estado, custa muito ao município e as coisas não andam. A questão das ambulâncias é uma questão de logística, não é? É uma questão também de ter uma manutenção das ambulâncias, porque os motoristas de ambulância parecem piloto de Fórmula 1. Quando está levando um paciente de urgência, até eu concordo que tem que ter uma certa velocidade, mas a gente percebe que os carros destinados ao serviço público não têm o cuidado necessário para que ele tenha uma vida maior. Não tem maior manutenção, não tem controle de velocímetro, você não sabe quando tem que trocar óleo, quando foi abastecidos os veículos, enfim. Não é só questão de comprar, nós precisamos comprar ambulância, e vai comprando e vai sucateando, que vai ficando para trás. Então, o que ocorre muito em termos de ambulância são situações que muitas vezes dá com o problema de uma ambulância estar quebrada, por exemplo, ou de um atendimento maior. Eu acho que tem que ter um sistema de logística, né, que funcione e que tenha alguém preparado ali, disposto a atender realmente a população. Por isso que eu acho o seguinte, que tudo se resume na administração. Eu acho que um candidato a prefeito, ele tem que ter duas características. Ele tem que ter um perfil de metade administrador e metade político. Se não houver, pelo menos um pouco, a característica de alguma coisa de cada lado, as coisas realmente emperram e não funcionam. Obrigado. Próximo candidato, Gilson Fantin. É verdade que o UPA, entrando em funcionamento, o Hospital São João fechará as portas? Obrigado pela pergunta. O atual governo, inclusive, assinou um termo de ajuste de conduta no primeiro trimestre desse ano para garantir que os funcionários do Hospital São João permaneçam até o final do ano. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para tranquilizar os funcionários e as famílias que dependem do Hospital São João, que no nosso governo não vai ser fechado. Inclusive, nós vamos, aumentar as parcerias com o São João, aumentando a oferta de exames, aumentando a oferta de médicos. Queremos fazer uma parceria para ajudar o Hospital São João a terminar a UTI neonatal e a UTI adulta. E no nosso governo, nós vamos basicamente melhorar o atendimento básico de saúde. Contratação de mais agentes comunitários, mais médicos nos postos de saúde, incluir a odontologia nas unidades de saúde. Queremos criar um programa chamado Remédio em Casa, para aqueles pacientes que usam medicação de ação contínua, como diabéticos e hipertensos, que vai receber o seu remédio em casa via correio. Queremos criar um serviço de atendimento a domicílio para atender aos pacientes acamados e aos pacientes pós-cirúrgicos. Vamos aumentar a oferta de exames na rede estadual e, sem dúvida nenhuma,
nós não termos o AME aqui em Registro foi um prejuízo muito grande para a nossa população, e nós vamos trabalhar aí para melhorar o transporte para Pariquera, para dar mais conforto aos nossos pacientes, e inclusive melhorar a frota de ambulâncias, que é comum você achar ambulância com 800, 900 mil quilômetros rodados, precisamos substituir a frota e, principalmente, comprar veículos adequados. Obrigado. A próxima área que os candidatos responderão perguntas é da área de educação. Por favor, não abram o envelope. Primeira candidata, Sandra Kennedy, a responder a pergunta sobre educação. Muitos bebês cujas mães trabalham precisam do auxílio das creches para crianças até 6 anos, como diz o ECA. Porque aqui em Registro atende apenas crianças até 4 anos. Podemos melhorar isso? Não podemos ter educação infantil com tempo integral? Como eu disse com a professora Cida, eu vou voltar ao tema da saúde. Vou usar uma parte da educação, porque eu acho uma afronta à população de Registro ser afirmado o que foi afirmado pelo candidato Gilson aqui. Não houve um termo de ajustamento de conduta em relação ao pronto-socorro. O que houve foi uma conversa minha com a promotora, que chamou o presidente da APAMIR para, numa ata, assumir compromisso de que não demitiria ninguém até dezembro, como eles ameaçavam fazer, diante da crise gerada pelo mau uso do dinheiro público por causa da emenda parlamentar do governo do Estado. O que eu exigi, está na ata, sim, porque eu o chamei, foi que fosse garantido o emprego dos funcionários do pronto-socorro até dezembro. Pronto-socorro, hospital é outra coisa. O hospital, nós temos o governo federal, que eu fui semana passada para Brasília, garantimos 193 mil para o Hospital São João, através da Rede Cegonha. Garantiremos recursos do governo municipal, é claro, com o nosso hospital. Isso é muito ruim para a população que depende do serviço de saúde, essa insegurança, como é muito ruim para os funcionários. A gente se esconder atrás de identidade falsa na internet ou soltar boletins, isso é muito lamentável. Eu acho difícil aqui publicamente se reafirmar. Em verdade, eu lamento isso, não será fechado, obviamente, o Hospital São João. Não é verdade que nós não quisemos o AME aqui. Todos os documentos, mais uma vez, eu deixo aqui à disposição, prova os ofícios entregues ao governador do Estado, os ofícios entregues ao secretário, onde nós solicitamos a implantação do AME aqui no nosso município. Mas, em respeito à pergunta da educação, vamos voltar à questão da creche. E quem quiser discutir comigo a questão do São João, a palavra é uma só, continuaremos apoiando, o hospital importante e vamos continuar. A questão do AME, não é verdade que Registro não ofereceu terreno e não lutou para que fosse instalado aqui. Em relação às creches, duas questões importantes, e vamos usar o nosso tempo para isso agora. A primeira é me alegrar com as mães, com a nossa população. De em 3 anos e 9 meses, nós temos dobrado o número de vagas em creche no nosso município. Durante 67 anos, tinham 500 vagas de creche nesse município, e graças a Deus, hoje, nós temos muito próximo de 1.000 vagas, e outras creches para inaugurar. De 5 anos, de 4 anos a 6 anos, que está fora da creche, eles estão no ensino infantil, como a pessoa realmente apontou aí, que é a pré-escola. É um sonho, é um desejo, e o aluno apontou muito bem a ideia de ensino integral. Todo governante, toda mãe gostaria de ter isto. E ao fazermos as contas, hoje o nosso orçamento municipal não nos permite uma escola de período integral. É só uma limitação orçamentária. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados quando não tem recursos, a gente tem que buscar. Por isso que eu tenho certeza que o meu vice vai trabalhar comigo e nós vamos correr. E por isso que o SESI, um trabalho feito junto com a Fiesp, vai se instalar aqui e será a primeira escola de ensino integral, inclusive infantil, na nossa cidade. Portanto, se o município não tem orçamento e não tem como implantar escola de período integral, nós fomos atrás, começam as obras este ano e o SESI será a primeira escola de ensino integral no nosso município, graças a Deus, e nós temos muito orgulho por isso.
Trouxemos o Sistema S, assim como o SENAC, como o SENAI, mas é a área profissionalizante, mas na área de educação infantil, nós teremos, portanto, a partir do ano que vem, essa conquista no nosso município, que é o SESI, não só para ensino infantil, é ensino fundamental, ensino médio, mas será a primeira experiência de ensino de período integral. É uma luta e é bastante importante nos alegrarmos com elas as conquistas. E eu sempre digo, quando há limite de orçamento, vamos atrás, buscar parcerias, buscar outras possibilidades, e registro terá, portanto, a Escola de Ensino Integral, a partir da parceria com a Fiesp, através do SESI. Próximo candidato, Ottoboni. O Brasil traz, na sua história cultural, paradigma de ser um país que investe pouco em esporte, cultura e educação. Neste município, quais serão as ações para mudar essa realidade? Um país que não tem trabalho, ética, educação, não tem possibilidade de emergir e de querer ser uma grande potência mundial. Nós temos uma história que se acentuou em termos de alfabetização do governo da Revolução. Muitos passaram pelo governo da Revolução, alguns não, são mais jovens. Mas havia o conceito, inclusive da população, de que, não alfabetizando o nosso povo, o governo da Revolução teria um cabresto maior, uma facilidade maior de manter a ditadura no nosso país. Ocorre que, então, nós ficamos 20 anos truncados em educação, fazendo aquela educação básica, de homeopatia, né, de coisas poucas, para não dizer que não estava fazendo, mas nós ficamos todo o tempo da época da Revolução, 20 anos se passaram e a gente não fez nada de educação. Os governos que depois que se seguiram, também tiveram pouca preocupação em relação à escola, à educação. Houve uma evolução, sim, mas não dentro da maneira que deveria ser, no desenvolvimento que deveria ser. Eu confesso que não sou muito partidário, mas eu tenho que dizer, é uma coisa que aconteceu, que todos nós vivenciamos, que realmente depois no governo do Lula e agora da Dilma, essa tensão tem sido um pouco maior. Nós nos outros governos anteriores, nós não tivemos a preocupação que poderíamos ter. E agora nós estamos crescendo, até porque eu acho que se descobriu, né, depois de tanto tempo, que sem educação não tem evolução e não tem nenhuma sustentação em termos nem de economia, e nem porque a educação é tudo, inclusive ela reflete na própria saúde. A pessoa educada, ela tem uma capacidade de discernimento, inclusive de higiene maior, de como proceder, de como agir. Então, essa história, nós pecamos muito, só que aí tem um detalhe que a gente tem que se ater, que é nós temos que preocupar com a nossa cidade, com o nosso quintal. Precisamos melhorar as escolas municipais. Eu, outro dia, num debate, eu dei um exemplo que acho que nós devíamos cultuar, que é o exemplo da metodologia e da maneira de trabalhar da Fundação Bradesco. É um exemplo que está dentro da nossa casa. Eu acho que não existe educação sem disciplina, sem higiene e sem uma metodologia. São princípios imutáveis. Tem determinadas situações que os princípios não mudam, as coisas mudam, evoluem, há um progresso grande, mas quando você volta e retroage, você vai ver que aqueles princípios básicos estão preservados. E um dos princípios básicos que se perdeu durante o tempo de escola foi a disciplina, a metodologia, a higiene e o civismo. A parte de civismo, então, acabou. Eu sou do tempo ainda que cantava o hino nacional antes de entrar na escola, eu ia na bandeira, isso foi se diluindo e acabou-se no tempo. Obrigado.
Próximo candidato, Gilson Fantin. Como você pretende ajudar a população a se preparar para as grandes mudanças anunciadas para 2014 e 2016, como consequência da realização da Copa do Mundo? Afinal, precisaremos de mão de obra capacitada e sabemos que a grande maioria não tem acesso aos cursos de capacitação. Como você encara esta questão? Considera proveitoso investir na capacidade da população? Obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio aí apontar o nosso município para o futuro. Nós acreditamos muito na qualificação, porque cada vez mais nos nossos dias, o que reflete de fato as pessoas são o seu currículo. A competição no mercado de trabalho é feroz e quanto mais possibilidades a nossa população tiver de se preparar, é muito importante isso. Eu quero dizer que no nosso governo, nós aproveitaremos já nas escolas municipais para introduzir concurso de Olimpíada, concurso de matemática, Olimpíada de redação, atividades de esporte, lazer e cultura, para que as nossas crianças tenham um desempenho melhor. A partir dos 16 anos, vamos criar uma lei de incentivo, onde as indústrias, as empresas, possam buscar nas escolas os jovens maiores de 16 anos para fazer o estágio remunerado, inclusive aí já tentando achar a vocação de cada um, para que no futuro já possam estudar, perseguindo um objetivo, uma melhoria na carreira de trabalho. Sem dúvida nenhuma, em 2007, através de uma iniciativa do deputado Samuel Moreira, conseguimos para cá a Escola Técnica Paula Souza, inclusive por coincidência, fui visitá-la hoje. São 200 escolas técnicas no estado de São Paulo, ao passo que as escolas técnicas federais são 200 no Brasil inteiro. Então veja a importância das parcerias com o governo do estado para a nossa população de registro. A Escola Técnica Federal está aí hoje, é uma realidade. Através do nosso vice, em 2007, começaram os trabalhos para que ela hoje fosse uma realidade. Tem 135 alunos no curso de logística. Sem dúvida nenhuma, vai ser um importante instrumento para qualificar a nossa mão de obra. Mas nós temos que pensar também na mão de obra adulta. Precisamos qualificar os nossos funcionários rurais, precisamos fazer parcerias com a CIAR, com o SEBRAE, a fim de motivar, porque a maior motivação é a melhora no rendimento, é a melhora na qualidade de vida. Então você pode ter certeza que no nosso governo nós vamos trabalhar muito com a qualificação profissional para dar condições à nossa população de ter uma maior qualidade de vida. Obrigado. Próximo candidato, Valdir. Quais são suas propostas para a melhoria de ensino na rede pública municipal? Olha, a educação é tão importante que o povo só se desenvolve com a educação boa. Não é? Não existe país no mundo que atingiu um nível de desenvolvimento pleno se não fosse através da educação. Então, eu tenho uma experiência anterior, que, aliás, foi muito difícil no primeiro mandato, quando o Brasil vivia sob a era Sarney e Collor. A inflação no último mês do Sarney foi de 80%, não é? E nós conseguimos, com muito esforço, dedicação e com uma equipe muito boa, conseguimos colocar o Brasil a registro em 1991 como o município brasileiro que mais investiu na educação. Isso é no Brasil. Nós recebemos essa menção muito honrosa para o nosso município. E demos prioridade total para a educação. Não há como comparar hoje com aquele tempo, porque nós não tínhamos os recursos, tínhamos que, inclusive, estávamos engessados na lei que acabara de ser aprovado da investimento de 25% de todos os impostos e receitas recolhidos
pelo erário público, teriam que ser investidos em educação. E nós investimos muito mais do que isso. Para que vocês tenham uma ideia, nós conseguimos construir as creches, alugar imóveis para ter as creches. É o caso da Vila Nova, que a primeira creche foi instalada na Vila Nova, e depois nós fizemos as pré-escolas do Serrote e outros bairros, e nós, naquela época, fizemos uma coisa de comum acordo com a Câmara Municipal. Conseguimos aprovar uma tabela especial de salários e vencimentos para os professores. Os professores conseguiram conquistar, naquela época, o maior salário pago pela prefeitura. Isso não é de ouvir dizer, não é que a gente vai fazer, já fez isso, para provar que quando você quer dar prioridade, você começa a dar prioridade de fato, melhorando os salários dos professores, que são agentes principais, nesse protagonista mesmo do desenvolvimento do ensino. Só que nesta proposta moderna, nós queremos continuar dando a prioridade para a educação, mas nós queremos ir além do ensino formal, de melhorar a qualidade de ensino. Você melhora com boa gestão, você melhora com a melhor racionalização de recursos, mas eu quero a educação, dentro daquele enfoque da pergunta anterior, nós queremos uma educação para o mundo do trabalho, nós queremos dar resposta rápida para aqueles jovens que precisam de capacitação, dos adultos. Nós temos falta de mão de obra qualificada na área da construção civil. Nós podemos desenvolver esse trabalho capacitando esse pessoal. Então, esse é o nosso propósito. Segundos. O tempo é curto, mas eu procurei, dando ênfase àquilo que nós achamos que realmente é prioridade, uma forma de comunicar a nossa intenção, o nosso propósito de realizar um bom governo nessa área. Muito obrigado. Antes de seguirmos para as áreas de emprego e meio ambiente, alguns dos candidatos gostariam de ter 5 minutos de intervalo? Ou podemos seguir? Vamos seguir? Ok. Área de emprego. Primeiro candidato a responder sobre a área de emprego é o candidato Otto Boni. Registro está se preparando para qualificar mão de obra com a instalação do SESI, SENAI, Unesp, Paula Souza, etc. Existe algum planejamento para aproveitar esta mão de obra, como criar novos empregos e instalações de novas indústrias? Nós temos dito, né, todos nós, candidatos, acho que todo mundo detectou que a grande fragilidade nossa é a falta de oportunidade de emprego. É comum, e todos vocês já sabem, da invasão de jovens que estão saindo da nossa cidade por falta de emprego, falta de oportunidade. Indo para Jaraguá do Sul, para Curitiba, para Sorocaba. O doutor Valdir, outro dia no debate, disse que só de Jaraguá do Sul tem 200 munícipes nossos, 150 de munícipes nossos que já foram para lá. Bom, eu acho que tudo tem o tempo certo. E eu acho que as coisas agora amadureceram nesse aspecto. Talvez por isso que os outros candidatos também detectaram esse problema que nós temos que resolver. Hoje nós temos um panorama diferente em relação aos outros tempos. Nós temos o aeroporto, que deverá ser transformado no aeroporto de carga, imagino que de passageiro não temos essa demanda ainda. Nós temos uma rodovia internacionalizada, uma ferrovia que deverá ser reestruturada por força até de lei, porque a concessionária tem que recuperá-la, não é isso? Nós temos as escolas técnicas para
profissionalizar nossas crianças para receber, e nossos jovens para receber essas indústrias. O que nós temos que fazer agora é correr atrás. Isso todos os municípios fazem, e nós precisamos voltar, nós precisamos agora nos ater a essa situação. O que ocorre? Por que a nossa região não deslancha? Acho que o problema maior é que nós não somos conhecidos a nível nacional. As pessoas não nos conhecem, não sabem da nossa potencialidade, da nossa água, da nossa ferrovia, do aeroporto, das escolas técnicas, da Unesp, das terras ainda baratas para poder se instalarem, agora, principalmente agora que infelizmente com o término da atividade do chá, sobrou muita terra alta e plana para a gente instalar indústria, é uma questão só de viabilizar o tráfego para chegar nessas áreas. Então, nós temos um potencial adormecido muito grande. O que nós temos que fazer? Mídia. Nós temos que pegar um pouco do orçamento da prefeitura, que pode parecer que é jogar dinheiro fora, mas não é, um investimento. E nós temos que jogar em mídia nacional, por um período, sei lá, tanto que é o orçamento da prefeitura suportar dentro das limitações para publicidade, que eu não sei como é que funciona isso no setor público. Em empresa privada é 2% do orçamento. Você 2% do orçamento você separa para publicidade e marketing. Na prefeitura não sei como é que funciona, mas nós temos que arrumar um recurso para mostrar a nível nacional a nossa potencialidade para as indústrias que tentavam se aportar para aqui. Com o que mais? Com incentivo fiscal, e tem que ter pessoas preparadas, que no jaguar político chama de lobista, que é uma pessoa preparada para esse tipo de atividade, e o prefeito também, quem estiver na administração, ter como objetivo trazer emprego e dar oportunidade para a nossa gente para trabalhar. É só, obrigado. Próximo candidato a responder sobre emprego, Gilson Fantin. Sabemos que muitos jovens precisam e até têm interesse em trabalhar, mas exige-se qualificação profissional e experiência. Pensa-se em realizar um projeto para auxiliar esses jovens no seu primeiro emprego? Boa pergunta, e realmente é o motivo de aflição dos nossos jovens hoje, é o primeiro emprego. Como disse na explanação anterior, nós vamos criar um incentivo para que as empresas vão até as escolas para oferecer estágio aos jovens maiores de 16 anos, um estágio remunerado. Mas é importante dizer que Registro, segundo o censo de 2000 para o censo de 2010, cresceu apenas 527 pessoas. Nós tivemos um crescimento de 0,98%, enquanto que cidades do nosso perfil, como Ibiúna, cresceu 10,63%, Salto de Pirapora, 14,45%, Itapetininga, 15,2%, Araçoiaba da Serra, 37%, Itupeva, 71%. Isso mostra o quê? Que as nossas crianças nascem em Registro, crescem, estudam, quando fica na idade de trabalhar, não tem emprego aqui, é obrigado a ir embora. Por isso que nossa população está diminuindo. No nosso governo, no primeiro dia de governo, nós vamos criar um novo distrito industrial em Registro. Eu faço parte do atual, lá nós somos em 15 empresas, geramos mais ou menos 1.280 vagas, e é nosso compromisso de governo, no primeiro dia de mandato, lançar a pedra fundamental do Distrito Industrial número 2. Queremos fazer parcerias com a Fiesp, através do SESI, do SENAI, com a ACIAR, com a Associação Comercial, mas precisamos também pensar nas pessoas que moram na zona rural. Eu sou produtor rural, sou um apaixonado por agricultura e por pecuária, temos encontrado muitas dificuldades, porque na zona rural não há renovação de mão de obra. Por isso, nós, do Sindicato Rural, queremos levar para o espaço da Expo Vale as salas de aula do Senar, para dar curso de qualificação para os nossos jovens,
para que eles peguem amor pela terra, porque trabalhar na zona rural não é profissão, é opção de vida. Tem um monte de dificuldade, o transporte, o ônibus, a falta de opções de lazer, de esporte, de cultura, e nós precisamos suprir isso com o quê? Com a melhoria na renda e com a oportunidade de visualizar um futuro melhor. Obrigado. Próximo candidato, Valdir. Considerando estarmos em uma região de proteção ambiental e ser esse um problema para a instalação de indústrias, o que o senhor fará para resolver a questão de emprego? Olha, naquilo que o pessoal vê de dificuldade com o respeito e preservação do meio ambiente, eu encaro com uma grande oportunidade de gerar emprego, além da qualidade de vida que a população tem quando respeita o meio ambiente. Então eu tenho certeza que se nós conseguirmos definir uma política de aproveitamento dos recursos naturais que nós temos, se nós nos virarmos para o Rio Ribeira de Iguape, se nós construirmos as opções de lazer, e com isso atrair pessoas que venham gastar em registro, nós estaremos contribuindo decisivamente para preservar o meio ambiente, gerar empregos na área de turismo. Você vai rechear a nossa rede hoteleira. A rede hoteleira cria aquele círculo virtuoso de prosperidade, que é arrumar emprego para mais camareiras, para garçons, para impulsionar o melhor serviço dos nossos restaurantes. A gente vai ter que ter até professor de idioma, viu, professores? Sabe? Vai contratar mais professor, nós teremos que formar mais professores de idiomas, porque o professor, além de falar bem português, vai ter que falar o espanhol, pelo menos, vai ter que falar o inglês macarrônico, mas vai falar, para poder atender melhor os turistas que com certeza virão para cá. Então, trabalhar com o meio ambiente, essa visão de que nós vamos perder espaço para a agricultura, tudo isso é tudo lenda. Nós precisamos aproveitar a Unesp, que aí está, uma escola de engenharia agronômica, para desenvolver mais a pesquisa sobre aumento da produtividade das nossas terras, porque nós já temos áreas muito boas para a gente poder desenvolver a nossa agricultura. E com isso gerar os empregos também. Esquece-se em muitos que a agricultura não se limita apenas a produzir alimentos, ou pelo menos os alimentos naturais. Você pode anexar junto à agricultura familiar esse apêndice do processamento de alimentos, aproveitar os alimentos e, com isso, fortalecer a unidade familiar e até gerar os empregos complementares que essa atividade exige na prática. Então, é possível, sim, você dar um viva à preservação ambiental, aproveitando dela o que ela tem de melhor, que é trazer uma melhor qualidade de vida para nós e, com isso, trazer os seus empregos que vêm agarrados a ela. Porque isso vai atrair gente, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que vão passar por registro. Nós teremos que ter a cidade preparada, com mais instrutores de turismo, agentes de turismo, motoristas, como eu já falei na rede hoteleira, melhorar a rede hoteleira, e com isso injetar diretamente recursos na principal área sensível da economia, que é o comércio e a prestação de serviço, que, por enquanto, são as áreas que sustentam há anos a nossa economia. O que precisa é de dinamismo, de políticas bem claras, definidas e uma dedicação tanto do setor privado, através de suas unidades representativas, quanto da prefeitura na formulação de políticas públicas específicas e vitoriosas. Obrigado. Candidata Sandra.
Na área de emprego ou mão de obra especializada, como a senhora poderá contribuir para o desenvolvimento e crescimento da cidade? Talvez este seja o maior tema que me motivou a entrar na vida pública como candidata, como prefeita. Eu acho que os prefeitos, de uma forma geral, e esse município viveu isso nos últimos 12 anos, esqueceram esse papel importante que nós, prefeitos, temos que desenvolver. Ficou meio que adormecida a nossa cidade nos últimos 12 anos com relação à criação de oportunidades de trabalho e emprego. E a minha grande motivação, e eu falo, garantir o pão na mesa para as pessoas. 3 anos e 9 meses depois, a gente pode comemorar muita coisa que conseguimos, mas, principalmente, a gente pode pensar quais são os passos novos que podemos dar com aquilo que foi efetivado. Falo bem concretamente, quando nós falamos assim, até automaticamente, o SESI, o SENAI, o SENAC, parece que foi fácil. Foi uma luta de 3 anos e 8 meses. Chegar lá na Fiesp e dizer, olha, o Vale do Ribeira existe, vamos fazer uma reunião, levar empresários para lá, e a diretoria, mas doutor Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, sequer conhecia o Vale do Ribeira. Foi em maio de 2009, em parceria com a Ciesp, aqui do Vale do Ribeira, uma parceria muito importante que a gente vem trabalhando esse período todo, é que o doutor Paulo Scaff esteve aqui, lá no Estoril, e conheceu essa região. E foi 1h30 de trabalho lado a lado aqui na entrega de certificados de um curso que nós fomos dialogando sobre a importância de ter o Senai aqui. Já se conversava da possibilidade do SESI em Pariquera, mas isso era uma ideia meio solta, e nós, nesta conversa, assim como outras várias reuniões, 3 anos e 9 meses depois, podemos dizer, vai começar a construir uma escola tão importante que, assim, metade do nosso orçamento, 50% do orçamento, nosso orçamento é mais ou menos 100 milhões, o Senai, o custo dessa escola é de 50 milhões, para a gente ter uma ideia da importância dessa escola aqui. Assim como a ETEC, que já foi mencionada, que já funciona desde 2009, assim como o Instituto Federal, assim como a Unisa se instalou nos últimos tempos aqui, assim como a Unesp com o 2º curso. Que eu sou muito motivada para dizer, é exatamente essas escolas, formação de mão de obra, que nos permite agora, assim como o SENAC, e eu quero destacar o SENAC, porque 80% dos cursos do SENAC serão gratuitos. Nossa população precisa de formação de mão de obra, sim, mas de cursos também gratuitos, para dar oportunidades para aqueles que não têm essa oportunidade. Mas são várias as possibilidades. Hoje, com a formação de mão de obra, com a lei de incentivo fiscal que nós criamos logo no primeiro ano de governo, dando isenção fiscal, isenção não, devolução de parte dos impostos, mas exigindo que seja contratado a gente daqui, é que nós podemos dizer, 350 jovens não foram embora, junto com tantos outros. Precisa fazer mais, mas 350 não foram, e a lei exige que contrata a gente daqui. Assim como a gente pode falar das mães que trabalham na economia solidária, estão juntos, trabalhando com a banana verde, a biomassa, e produzindo vários produtos, fornecendo para a prefeitura, assim como em parceria com a CIAR, nós estamos empoderando, quer dizer, capacitando o comércio local para participar das licitações com a prefeitura, participar e assim fortalecer mais e contratar mais gente. Não se pode falar que não tem o primeiro emprego nessa cidade. Precisa lembrar da Legião Mirim, o trabalho fundamental que ela desempenha na nossa cidade para os jovens no primeiro emprego, assim como a parceria importante com o governo do Estado, que é o projeto junto com o SENAC, muito importante aqui no nosso município para o primeiro emprego. As oportunidades são muitas, mas hoje o registro está preparado. Hoje o registro está em condições, porque tem uma lei forte de incentivo fiscal, porque tem, sim, um polo técnico e tecnológico que nós temos que nos orgulhar, porque a partir dele nós vamos atrair mais e mais empresas. Só o Boticário já está falando em dobrar o investimento e ampliar suas contratações, assim como nós queremos e estamos fortalecendo o comércio e o empreendedorismo local. Próximo tema será abordado e o último, meio ambiente. Primeiro candidato a responder sobre o tema é o candidato Gilson Fantin.
Se quando na Prefeitura os senhores pretendem solucionar o problema de lançamento do esgoto próximo ao DAE, na margem do rio Ribeira de Iguape, que é o cartão postal do município, porém que já possui odor insuportável, sendo apelidado pelos registrenses de Tietê de registro? Boa pergunta. É por isso que nós achamos tão importante a renovação do contrato com a Sabesp. A Sabesp tem um programa chamado 300%. 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado. A Sabesp hoje trabalha em registro às escuras. Há 3 anos e 9 meses está com o contrato em análise, esperando, não sabemos o que ainda, para sentar uma mesa de negociação, para definir as condições de se renovar ou não o contrato. Se nós fôssemos prefeito, chamaria a Sabesp, chamaria a sociedade, juntaria a associação comercial, sindicatos comerciários, Bunkiô, DAE, enfim. Sentamos numa mesa, Sabesp, olha, mostra para mim por que tem que ser 100% de esgoto. E nós vamos discutir com a comunidade se concordam ou não. Nós tivemos um estudo do governo do Estado, de graça, para dar à Prefeitura Municipal todos os horizontes para ter esses números na mão, para confrontar ou não a Sabesp. O governo que está aí hoje preferiu pagar uma consultoria de R$190 mil, que até hoje a gente não sabe quais foram as conclusões. Precisamos dar segurança para a Sabesp. A Sabesp tem 140 famílias que estão esperando da renovação ou não do contrato. Hoje, a Sabesp executa 7 milhões em obras nos 23 municípios aqui do Vale. Tem 200 milhões de projetos na gaveta guardado, esperando a segurança jurídica se continua ou não. E nós queremos fazer isso. Quero lembrar que, com relação ao meio ambiente, nós temos o rio. Nós precisamos ter atividades, campeonato de pesca, construir uma plataforma avançada sobre o rio, para que os nossos jovens possam contemplar a beleza que nós temos e, infelizmente, está sendo subutilizada. Obrigado. Próximo candidato é Valdir. Pretende-se estabelecer convênio entre a Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente para que o Departamento Municipal Ambiental tenha poderes para emitir licenças ambientais dentro do perímetro urbano? Ok. Pretende-se estabelecer convênio entre a Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente para que o Departamento Municipal Ambiental tenha poderes para emitir licenças ambientais dentro do perímetro urbano? É claro, sim, é claro. Nós, inclusive dentro do limite legal, né? Porque tem as competências do Estado, a competência do município é restrita, mas sempre há a possibilidade, através de convênios, como nós já fizemos no passado. Por exemplo, o primeiro projeto de distrito industrial ecológico, o projeto foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Na época, era uma nova secretaria, isso era no tempo do governo Quércia, que foi inaugurada a secretaria, e através dela nós fizemos um convênio para que a secretaria desenvolvesse um distrito industrial sob o conceito ecológico, para que não tivesse problema na frente, né? De administrar licença, essas coisas aradas todas que tem, né? Tem que cumprir. Então, a gente pretende. Até porque nós temos problemas sérios no município, como a Baixada da Vila São Francisco. Na minha época, nós fizemos um convênio com o DAE, para o DAE desenvolver a retificação daquele córrego, que não era retinho como é hoje, era tudo sinuoso. Então, nós precisávamos fazer convênio. Já fizemos naquela época. Vamos renovar a atitude nesse tempo de hoje. Então, existe sim, sempre da nossa parte, aquilo que o município não pode, ou não pode fazer bem, você tem que fazer a parceria, principalmente com o Estado, que é mais próximo, não é? E que tem a obrigação
pelo menos a nível de córrego, de ribeirões, é da alçada do Estado, e o rio, principalmente um rio interestadual, é da competência federal. Então, nós também teremos que recorrer ao governo federal, até porque precisamos recuperar a mata ciliar do Rio Ribeira. É um processo lento, mas necessário. A gente tem que dinamizar isso, se é que a gente tem compromisso realmente com o meio ambiente. Se não é só discurso, tem que ser de fato. Então, nós temos esse compromisso, sim. E faremos todo o empenho possível para agilizar esses convênios. Outra coisa que é importante para o município, nós temos que ter as autorizações das cascalheiras. Isso envolve também meio ambiente. Então, nós temos que ter a autorização, tem tempo certo para isso. Então, nós temos que buscar isso, até porque o uso de cascalheira é muito mais econômico do que você fazer com pedra britada, por exemplo. Você só usa a pedra britada quando você não tem aquele recurso da cascalheira, ou quando você não tem, pelo menos, a exploração autorizada da cascalheira. Você é obrigado a lançar mão de outros produtos que encarecem muito o orçamento da municipalidade. Então, quanto a isso, não há problema. Disposição nós temos parceiros envolvidos nisso e que poderão facilitar essa nossa caminhada. Então, vamos lá, e vamos que vamos. Candidata Sandra Kennedy. Qual o seu projeto para a destinação dos resíduos sólidos? Eu peço licença para rapidamente tratar do tema da renovação do contrato com a Sabesp, porque é bastante importante para toda a população. 2 palavras: maior respeito pelas famílias sabespianas, ou seja, por todas as pessoas que trabalham na empresa, e eles tiveram, da nossa parte, sempre um compromisso muito forte da renovação do contrato. Nunca jogamos de forma dissimulada para a negociação, mas o compromisso com a população de Regis como um todo tem que ser maior ainda. E, por isso, nós contratamos, sim, uma consultoria, e esta consultoria, graças a Deus, que me dá condição hoje de estar aqui e dizer, de 2030, que ia ser feita a rede de esgoto nesse município inteiro, 2015 passou a ser o limite, porque nós estudamos as contas e mostramos que é possível fazer. Não tem projeto, investimento nenhum parado. Caiçara 2 terminando, Ipanema contratando, Jardim das Palmeiras concluindo, Alaí Correia contratando, tem sim uma negociação séria em curso. Aliás, hoje a bola, como a gente brinca, está com a Sabesp. Desde fevereiro, o ofício está na diretoria em São Paulo, aguardando a avaliação deles. Assim como eu não posso abrir mão também da Sabesp recuperar o asfalto da nossa cidade, assim como eu não vou abrir mão também de tarifa social para as populações excluídas, para as famílias de baixa renda. Nós podemos pagar menos e vamos, é por isso que eu contratei uma consultoria, para ter os estudos fortes, para negociar de igual para igual. E graças a Deus o nosso município está ganhando com isso, e os funcionários da Sabesp sabem que pode confiar, porque eu já dei o meu compromisso que nós vamos renovar, mas em condições boas para a população. Resíduos sólidos é realmente um tema do Brasil hoje. Todos os municípios são obrigados a pensar uma solução para os antigos lixões. E hoje o Regis pode dizer que não tem mais lixão. Quem não conhece, pode ir lá, nosso vereador mora no Xangri-Lá, sabe o quanto nós caminhamos. Hoje é um vazadouro controlado. Agradeço imensamente a minha equipe que se dedicou. A gente vai lá, não vê mais aquilo que no passado recente a gente via, que sequer a população, por exemplo, do Ipanema e do Xangri-Lá podiam conviver com moscas, insetos, enfim. Então, nós já demos um caminho que é o vazadouro controlado. Mas é preciso fazer o aterro sanitário. Isso custa muito, por
por isso o município não faz sozinho, mas já está muito avançada a discussão com os municípios para fazermos consórcios. A última reunião do Codivar já tratou disso, temos ido buscar recursos em Brasília para fazer esse aterro sanitário, sempre em parceria com outros municípios, porque sozinho não dá. Mas o que é muito bom, mas isso está em andamento, vamos cumprir o prazo nessa articulação no Codivar, mas que eu tenho muito orgulho de dizer que o município de Registro tem coleta seletiva. Como isso é importante? O caminhão passa nas casas de todos os munícipes dessa cidade que se dispõe a separar o lixo, a fazer a coleta seletiva. Assim como tem o catatreco. E essa coleta seletiva hoje sustenta mais de 22 famílias na cooperativa recém-criada, além dos diversos outros catadores que trabalham nesta área. Isso não é simples. Eu conversava recentemente com os prefeitos, às vezes você tem coleta seletiva, mas dependendo exclusivamente dos carrinheiros, dos catadores. Aqui não. O nosso município contratou caminhão, contratou uma empresa que faz essa coleta na cidade toda, o que é muito importante. Resíduos sólidos é um tema muito importante. Parabenizo o aluno que fez essa questão. É um desafio e nós vamos trabalhar regionalmente para termos o nosso aterro municipal. Mas hoje o Registro já não tem um lixão, graças a Deus, e agradeço mais uma vez a minha equipe. Candidato Ottoboni. Por que não se incluir no Código Municipal de Obras, para projetos acima de 100 metros quadrados, a obrigatoriedade de captação de água de chuva para fins não potáveis? Bom, o assunto do saneamento básico, eu vou voltar um pouquinho à resposta de alguns candidatos aqui a respeito da Sabesp. É evidente que a gente tem um apreço muito grande pela Sabesp, mas hoje a concessão está aberta para as outras empresas do setor privado, que pela sua capacidade administrativa, talvez consigam fazer taxas melhores do que a Sabesp faz. O que ocorre na Sabesp? A exemplo é que dentro da nossa sala, funcionários da Sabesp, que nós pagamos e que onera o custo da Sabesp, e, portanto, ela deve transferir isso para as taxas de cobrança de água e esgoto. O nosso consultor aqui é Marildo, que perde 2, 3 meses em cima de consultoria e não cumpre o trabalho dele, que é o trabalho da Sabesp e que onera a empresa. E esse é exemplo de dentro da nossa casa, imagine para fora. Então, o que a Sabesp tem que fazer é se reciclar como uma empresa, como a administração, como o setor privado faz, para que ela nos possa oferecer uma tarifa mais baixa e, consequentemente, a Saneamento já teria feito esse contrato, possivelmente. Olha, honestamente, eu não sei responder essa pergunta sua, porque a questão da água pluvial realmente é uma situação domiciliar, é uma situação agravante. A gente tem águas, inclusive de esgoto, correndo pelas guias de sarjeta. Eu acho que há uma politicagem em cima de pavimentação. Muitas vezes, para poder fazer um trabalho político, se pavimenta uma rua sem antes ela ter esgoto, sem antes ela ter escoamento de águas pluviais. Existe muito disso, muito dessa situação de fazer aparecer uma administração em cima de situações de pavimentação de ruas que não tem nem água nem esgoto, depois vira aquela quebradeira que todo mundo conhece. Questão do meio ambiente, eu gostaria de abordar também. Há um conceito muito errôneo a respeito de meio ambiente. Parece que não existe um código florestal só fixado em cima do Vale do Ribeira, em cima do Registro. Na verdade, o Código Florestal é de nível nacional. Ele não determina se é aqui, se é Registro, se é Manaus, se é Cuiabá, se é... Enfim, o que ocorre é que nós temos algumas restrições maiores por nós estarmos na Mata Atlântica, nós temos ainda mata, bastante mata, nós temos muita nascente, muita cabeceira de água que a gente tem que respeitar. E há talvez uma preocupação de que essa questão da indústria não ter vindo para cá, é uma questão de emperramento de meio ambiente. Não é. Na verdade, isso não existe. Principalmente agora com a desocupação das terras altas dos chazais, nós temos aí área em abundância para a gente nos instalar.
O Valdir falou uma coisa que é um projeto antigo, que eu tentei passar para o Samuel e as coisas não caminharam, que é o melhoramento da mata ciliar e o povoamento do Rio Ribeira. O Rio Ribeira tem uma característica diferente de todos os rios do estado de São Paulo. Se você pegar o Tietê cai no Paranazão e vai embora, não é? Se você pegar o Rio Grande, é a mesma coisa. Se você pegar o Rio Paranaíba, igual. Se você pegar o Paraíba, igual. O único rio que tem que tem um curso dentro da nossa própria região é o Rio Ribeira. Ele começa dentro do Vale do Ribeira e termina no Vale do Ribeira. Se nós povoarmos esse rio, nós teremos acesso a peixes esportivos, projeto que a gente já trabalhou bastante, mas ninguém deflagrou. Nós podemos trazer o truílista para cá. Aliado a isso, educação ambiental, né, das crianças para não fazer pesca predatória, e melhoria da mata ciliar, até com árvores frutíferas como o ingá, como tipo de que possa contribuir para a alimentação das pessoas. Candidato. Agora vamos para as considerações finais, com tempo de 5 minutos. Nós contaremos 4 e começaremos novamente. O primeiro candidato é o candidato Valdir. Considerações finais, candidato. Obrigado. Eu quero renovar o agradecimento por essa oportunidade, né, à Unisa Digital. E falar que tudo isso que nós dissemos aqui, parte da proposta de governo, claro que envolve muita responsabilidade, e antes da responsabilidade, existe um sonho. E, para falar em sonho, como nós estamos na Unisa, eu quero dizer que teve uma pessoa que sonhou, há muitos anos, pela criação da Universidade de Santo Amaro. E era uma equipe sonhadora mesmo de São Paulo, e da qual fez parte o meu tio paterno, Oswaldo Teixeira Duarte, que foi um dos fundadores da Unisa, lá em Santo Amaro. É só para dizer que sonho, se sonha e realiza, sonha e realiza. E assim caminha a humanidade, que esperamos seja sempre desenvolvida. Quero, nessas informações finais, nessas disposições finais, pedir ao meu vice-prefeito, Lacerda, por favor, Lacerda, fique em pé. O meu candidato a vice-prefeito, meu companheiro Coronel Lacerda, é uma pessoa experiente, nós temos muita coisa em comum, discutimos muita coisa também, não bate, muita coisa não bate, mas a gente discute, mas não briga, assim, nós ficamos numa boa, né? E dizer com o Lacerda, há 35 anos, ele se dedicou ao funcionalismo público, tem muita experiência, inclusive, no seu comando, o 14º Batalhão conquistou o único órgão público na região que conquistou o prêmio de qualidade que ele comandou. Então, é uma pessoa que tem experiência, tem dedicação, uma pessoa séria, que junto com a gente pretende transformar esse sonho em realidade também. Obrigado. Eu quero dizer para vocês que esta eleição, eu sempre tenho batido nisso, ela nasce, esta eleição especialmente, sob o signo da ficha limpa. É para fazer a comunidade toda, todo eleitor, repensar, pensar no candidato em que vai votar. Não é? Não basta apenas 1 milhão e poucas pessoas terem conquistado esse direito de exigir uma lei da ficha limpa, se o eleitor não fizer a sua parte. Tem que ser consciente, examinar o currículo de cada um. Todo mundo, para arrumar um emprego, precisa apresentar um currículo. Não é isso? Pelo menos um currículo. E agora, o eleitor não vai exigir a biografia do candidato, saber o que ele é, como é que fez, se ele governou, se governou bem, se não governou mal, se o outro candidato ou os outros candidatos realmente são aquilo que aparentam ser, o que eles foram até há poucos anos atrás, se eles eram o candidato que são mesmo, ou apenas estão fazendo-se de candidatos. Isso é uma reflexão para todo eleitor brasileiro. Todo eleitor brasileiro tem que ter isso em mente, para poder realmente tornar
um sucesso, ou pelo menos o primeiro passo de sucesso em relação à ficha limpa. Por isso que eu digo sempre, vamos juntos, vote limpo, vote 11, vote Valdir Moraes para prefeito e meu amigo Coronel Lacerda para vice-prefeito. Muito obrigado a todos. Candidata Sandra Kennedy. Parabenizo mais uma vez a Unisa por nos permitir esse diálogo, né, com os alunos e com a comunidade aqui presente. Agradeço a todos os candidatos concorrentes, vice, Aquino, obrigado de estar nos acompanhando. Quero agradecer de forma muito especial quem estava fora, não sei nem se está chovendo, mas que eu me nego sempre a chamar de cabo eleitoral. Não existe isso, existe militância. Existe aqueles que põem uma bandeira na mão, que vai de casa em casa, que conversa com os amigos, porque acredita no projeto. Lutamos e conquistamos a democracia nesse país. É uma vitória. Estamos esses dias no colégio dizendo, é um valor universal. A democracia, não podemos abrir mão dela nunca. É uma vitória da sociedade brasileira. Mas a qualidade do momento eleitoral, aí depende de nós, candidatos. E essa qualidade, ela só pode ser, e respeito ao eleitor, nós podemos dar quando nós apresentamos propostas. Propostas factíveis, aquelas que são de fato possíveis de ser executadas. Não promessa que depois eu não posso responder por ela. E acho que isso é muito importante, porque o eleitor precisa, e cabe a todos nós, esta responsabilidade de qualificar, tornar o momento eleitoral um momento gostoso, de conhecer os projetos e nos posicionar. Eu aqui, né, me dirijo a esta instituição de ensino, aos seus alunos, à comunidade que nos acompanha, pedindo a oportunidade de continuar governando a nossa cidade. Eu tenho dito que não sou melhor que ninguém, cada um tem características diferentes, mas eu acho que a nossa experiência, e principalmente o que nós estamos articulando, fizemos muito, mas o que estamos articulando para os próximos anos, Registro só tem a ganhar. Quando eu penso no Parque Carapiranga, lazer e as vias de transporte, estendendo a Gama de Suzal até o Jardim das Palmeiras, quando eu lembro tanto que a gente caminhou na cultura, hoje nós temos referência de teatro para o estado de São Paulo, não foi fácil, graças a grupos como Caixa Preta, graças a atividades de oficinas de teatro que nós estamos fazendo, o que nós avançamos no esporte. A sociedade tem que pensar em tudo, em lazer, esporte, emprego, desenvolvimento. No esporte, hoje, a alegria quando eu vejo a nossa equipe das diferentes modalidades voltarem das competições, trazendo sempre grandes conquistas em todas as modalidades. Temos grandes atletas aqui e eu quero continuar apoiando o esporte. Quando eu entrei, a secretaria não tinha sequer um educador de educação física. Era o mesmo como chegar no hospital e não ter um médico ou enfermeiro. Hoje nós temos uma equipe, por exemplo, no DECEL, capaz de dar apoio na Secretaria de Esportes, de dar apoio à nossa comunidade. Quero muita oportunidade de continuar governando o nosso município, para avançar na área de lazer, como é o parque temático, lá do Arapongal, com recurso articulado, garantido. Acabaram vários medos que eu sei que a comunidade tinha, como, por exemplo, será que nós vamos perder apoio de um governo e ganhar de outro? E eu tenho dito recentemente, até no debate da rádio, eu fui mais incisiva, dizer nós não podemos ser injustos com o governador Alckmin, ele tem ajudado muito o município de Registro, assim como o governador, o presidente Dilma e agora presidente Lula e agora presidente Dilma. São articulações de 2 níveis de governo que têm ajudado muito a nossa comunidade. Para falar em valores, 14 milhões de uma esfera, 4 da outra. Pensar hoje a alegria que é ver 6 mil crianças comendo alimentação nas escolas. Isto é uma conquista, porque é o olhar de mulher, é olhar para uma população excluída. E o meu compromisso é com a população excluída, com o jovem, com as pessoas que precisam de trabalho. Portanto, eu deixo aqui um abraço, meu agradecimento e esse convite para que a gente possa continuar governando a cidade, continuar cuidando das pessoas. Boa noite, obrigada. Candidato Otto Boni. Perdi até o raciocínio do que eu ia falar, porque é um cochicho aqui do assessor do nosso candidato Gilson, que acho que não sabe falar sozinho, como fez no debate, e atrapalha até o raciocínio da gente, incompatibilizando com tudo aquilo que foi
dito aqui que, que o assessor não teria como ficar cochichando na hora, no ouvido do candidato. Mas eu acho que é um momento da escolha, um momento difícil no estágio em que a nossa cidade se encontra, estágio agora de desenvolvimento, de procura de desenvolvimento econômico, principalmente. A população vai ter, são 4 candidatos, 2 que já foram experimentados e que poderão ser melhor avaliados, e mais 2 candidatos novos, um com um currículo de seriedade e outro com um currículo bem próximo aí, que foi comprovado por nós de ser oportunista. Escolham. Candidato, por gentileza, considerações finais. Acho que é uma avaliação difícil, é uma administração futura que o candidato deverá ter características diferentes de administração e de política. Nós temos que nos enquadrar nesses 2 aspectos, na administração da cidade em si e na política, e fazer que as coisas desenvolvam. Acho que é esse o caminho. Vocês têm que ouvir a todos, como vocês estão fazendo agora. A campanha continua. Vocês vão ser atulhados de publicidade, de faixas e cavaletes que eu não consigo acompanhar, mas nem por isso eu estou preocupado. Eu acho que a grande tacada no momento, e na atual descrença do político, é a demonstração de caráter da sua vida inteira e da vontade de fazer e motivado em fazer. Algumas perguntas a gente tem que se fazer para ser um candidato. 4 perguntas eu me fiz. Primeira, você tem saúde? Tenho. Segunda, hoje tem tempo? Hoje eu tenho tempo. Eu fui convidado outras vezes para ser candidato a prefeito, eu não fui porque eu tinha a administração da Socal, que para mim era muito interessante, e eu não fui. Hoje eu posso ser um candidato. Qual é o seu sentimento? É motivado ou entusiasmado? Diferente do entusiasmo da motivação. O entusiasmo é um sentimento de paixão, mas muito passageiro. O primeiro obstáculo, o sentimento se acaba e a pessoa se vê no vazio. Acontece muito isso com vereadores, que acham que porque tem parentes, porque tem amigos, que vai... Então é aquela coisa da paixão. Motivação, não. Motivação é um sentimento mais duradouro, que se eterniza, que vem corroendo, que vai crescendo, do seu passado, da sua vontade de ajudar, ajudando um no outro, tentando direcionar os caminhos políticos da nossa região. Então, você vai se motivando cada vez mais a ser. Agora, a pergunta mais difícil, que tem que ter um despojamento total, livre de vaidade, de interesses pessoais, que é: você é capaz de fazer melhor do que aquele que te antecedeu? Você tem capacidade para fazer melhor do que aquele que já o fez? Se você achar, se titubear, achar que você não o tem, não seja um candidato a coisa nenhuma. Obrigado. Candidato Gilson Fantin. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que nós viemos aqui com o objetivo de mostrar para os nossos amigos e as nossas amigas que estão aí fora nos assistindo, que estão em casa, as nossas propostas, as nossas ideias. Infelizmente, tem candidato que, na falta de argumento, procura atacar as pessoas, e nós estamos aqui discutindo ideias e propostas. Nós não vamos entrar nessa celeuma de jeito nenhum, e eu quero mais uma vez agradecer ao Unisa por ter organizado esse importante debate, essa importante explanação. Quero agradecer meu vice, professor Nilton Hirota, de quem eu tenho muito orgulho, Nilton. Tem sido muito prazeroso andar com você, um homem que tem uma vida dedicada à educação, ao esporte voluntário. Eu quero dizer que eu me orgulho de ser candidato junto com você, Nilton. Quero agradecer a minha esposa, Maria Amélia, que tem assumido todo o ônus dessa candidatura, tem cuidado da empresa, cuidado da família, que eu estou ausente. A partir do momento que você topa o desafio de se tornar uma pessoa pública, você tem que pagar o preço. Quero agradecer todas as pessoas que estão lá fora, torcendo pela gente, ouvindo-nos, principalmente o nosso pessoal
quero dizer para vocês, o sucesso da nossa candidatura, nós chegamos aqui porque temos um time aguerrido, com vontade, que acredita no projeto. Mas quero fazer um agradecimento especial a você, meu amigo e minha amiga, que nos recebeu na sua casa, durante esses quase 60 dias de campanha, ouvindo as nossas propostas, falando a sua realidade e depositando na gente os seus sonhos. Eu quero agradecer de coração e dizer que nós vamos ser um prefeito presente, vamos compor a nossa assessoria toda com gente de registro, para cuidar do povo de registro, que ama registro da mesma forma que nós amamos. Quero pedir aqui, a todas as pessoas que estão ouvindo, que votar num bom prefeito é importantíssimo, mas é importante também eleger uma grande Câmara de Vereadores. Por isso eu peço voto para os vereadores da nossa aliança, que têm competência e capacidade de, ao nosso lado, ajudar o prefeito e fazermos um grande governo para registro. Quero aqui também pedir o voto no 45, elegendo o Gilson Fantin e o professor Nilton Hirota como nosso vice, para nos dar a oportunidade de cuidar do bem maior que registro tem, que é o seu povo. Muito obrigado. 45, até a vitória, se Deus quiser. Obrigado. Coordenadora Cida Graner. Bom, acho que foi um tempo bom, né, para todos nós. Eu quero deixar à disposição de vocês as outras perguntas que estão aparecendo ainda. Elas podem acrescentar bastante a visão de vocês sobre o município. Foi um prazer recebê-los. A Unisa gosta disso, né, de estar com o povo, a Unisa e o Instituto Educar, com o povo e trabalhando para o povo. Então, a nossa intenção foi de ajudar, esperamos que vocês tenham gostado e torcemos para que um de vocês consiga pôr em prática as ideias que colocaram aqui, tá bom? Obrigada, boa noite a todos que participaram, tá bom?